Olá, hoje a aula será sobre equações de segundo grau. Vou explicar o primeiro passo de entender uma equação de segundo grau é saber identificar uma equação de segundo grau e identificar os seus coeficientes que são utilizados na hora de resolver através de uma forma bastante conhecida. Vamos lá então. Então, o que é uma equação de segundo grau? É toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, vamos entender um pouquinho disso aqui. Eu coloquei alguns exemplos de como é uma equação de segundo grau. Então, o que caracteriza uma equação de segundo grau, por isso que tem essa condição de que o a tem que ser diferente de zero, é o fato de que você tem o elemento coeficiente a que está na frente do x ao quadrado aqui, é o que define a equação ser do segundo grau. O fato do x estar ao quadrado caracteriza ela ser do segundo grau. Então, o que a gente vai fazer aqui, como vocês podem ver, essas quatro equações, são equações de segundo grau. Essa aqui ainda ela não está na forma adequada dela para a gente identificar os coeficientes, mas a gente vai trabalhar com ela até a gente conseguir chegar. E essas outras a gente vai identificar os coeficientes. O que são esses coeficientes que eu me refiro? Né? São exatamente esses elementos aqui, ó, o A, o B e o C. Observem bem que o A sempre é o coeficiente que está na frente do termo do segundo grau, chamado aqui de x ao quadrado. O B sempre é o que está na frente do termo do primeiro grau, que é sempre que está na frente do x, e o C é o termo independente, que é o termo que não tem nenhuma dessas incógnitas aí. Então vamos lá. Nessa primeira equação aqui, a gente vai fazer uma listinha aí para identificar esses elementos. Então, eu vou ter aqui que identificar o meu A, o meu B e o meu C para a equação. Toda equação de segundo grau tem esses três elementos. Então, o A sempre vai ser o número que está aqui na frente, o B sempre vai ser o número na frente do x, e o C sempre o número sozinho, sem nenhuma letra, vem depois, respeitando essa ordem aqui. Mas observe que aqui, nesse primeiro termo, x ao quadrado, não tem nenhum número que aparece aqui. Então, qual será o seu coeficiente? Sempre que não aparece, coeficiente aqui é 1. Então, o valor de A é igual a 1. O valor de B junto com o sinal de menos, tá? Vai junto, então é menos 4. Estamos falando só dos números. E o C aqui, 3 positivo. Então, quando me refiro a isso aqui, a minha listinha, é exatamente a você saber identificar esses três elementos aí que compõem uma equação do segundo grau. Vamos fazer nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui o 2 na frente do x ao quadrado, o 5 na frente do x e o menos 1 sozinho aqui. Então, eu tenho os valores de A, B e C. O A vale 2, o B 5 e o C menos 1. Tá aí a minha listinha dos elementos da equação do segundo grau. Observe que aqui, essa equação do segundo grau ela possui apenas dois termos, diferente das outras que apareciam os três termos com os seus coeficientes. Mas ainda assim é possível a gente identificar os coeficientes. Essa equação, quando ela está com um termo a menos, ou às vezes pode até ter dois termos a menos, o que não pode estar faltando é o termo do segundo grau, ela é chamada de equação incompleta do segundo grau. Então, mas dá para identificar os elementos aqui. O A vai ficar aqui ainda no mesmo lugar, como não aparece aqui o A vale 1. O B está aqui na frente do x, e como não tem aquele termo sozinho como apareceu aqui no item A e no item B, tá? Ele sempre vai ser um termo nulo, ou seja, sempre igual a zero. Então o A é 1, o B menos 7, muita atenção aqui ao sinal, e o C, como não aparece aqui, é um termo nulo, e quando é nulo, o valor dele é igual a zero, ok?
Então, simples assim. Nesse exemplo D eu coloquei com a intenção de que primeiro a gente deixe a equação nesse formato aqui, que é o formato indicado para você poder identificar os valores de A, B e C. Tá? Então, o primeiro passo vai ser isso. O que eu vou fazer aqui? Aqui nós temos uma multiplicação de x por x mais 3, por essa expressão que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro resolver. Então, vamos lá. X vezes x, quando multiplica duas letras iguais, você trabalha com o expoente, então x vezes x é x ao quadrado. Depois, x vezes 3 mais 3x igual, repete lá o 8. E aí, como a equação na forma ideal ela tem que ficar com todos os elementos de um lado e do outro lado, né, o zero, então esse 8 aqui que está aqui, ele vai ter que ir para o outro lado. Então, ao transferir ele para o outro lado, nós vamos manter aqui o x ao quadrado mais 3x. Quando ele vier para cá, ele vai vir como seu oposto. Então, vai ficar como menos 8. E aí fica igual a zero. E aí, a partir daí, eu consigo identificar os valores de A, B e C. Então, o A aqui, que está aqui na frente, que não aparece, então é 1. O B aqui na frente do x. E o C, com o seu sinal, menos 8. Então, A igual a 1, B igual a 3 e C igual a menos 8. Então, tá aí também a minha listinha com os coeficientes A, B e C. Ok? É isso daí. Até a próxima aula.